Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. A parada é a seguinte, você que se amarra na aposta esportiva, faça lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Quarta-feira, vulgo amanhã, começa aí a rodada do Brasileirão. Quinta-feira tem jogo do Vascão e você pode apostar lá na 1xBet. Usando o nosso cupom promocional que é Futebolaço com temudo e CO no final, eles dobram aí o seu primeiro depósito. Tá bom? Você pode ganhar bônus até de R$ 1.200. Além de apostar e se divertir, vocês ajudam aqui o meu trabalho, beleza? 1xBet é uma empresa séria, uma gigante mundial, tá com a gente aqui no canal desde 2019 e te paga rápido e paga muito bem. A opção de cardápio deles é muito variado, tem vários esportes, não é só futebol, e todas as modalidades de campeonatos que vocês imaginarem. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e por aí vai, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, dito isso, galera, vamos a algumas informações importantes. Primeiro, gostaria de falar uma do âmbito aí 777 Vasco na parte administrativa. Notícia importante, tá? Teremos amanhã a reunião, né, trimestral do Conselho de Administração da SAF com 5 membros da 777 e 2 do Vasco. Reunião essa que deve pegar fogo, inclusive aí pessoas do clube associativo estão pedindo a demissão de Luiz Melo do cargo de CEO do Vasco da Gama SAF. Enfim, e temos uma novidade, um funcionário muito importante da 777 se desligou da empresa, recebeu uma proposta de uma outra empresa e pediu para sair, que é o colombiano Juan Arciniegas. Ele e o Josh Wander apareciam muito aí nas questões oriundas ao Vasco e o Juan Arciniegas está de saída. E quem assume a cadeira dele no Conselho de Administração da SAF do Vasco é o Nicolas Maia. Eu vou trazer para vocês a matéria do GE para vocês entenderem um pouco melhor, tá bom? A 777 anunciou nesta terça-feira uma substituição nas cadeiras do Conselho de Administração da SAF do Vasco. O Arciniegas sai para dar lugar a Nicolas Maia. O colombiano Arciniegas recebeu uma proposta de outra empresa e não faz mais parte do quadro de funcionários da 777, conforme divulgou a empresa. A 777 agradece por Juan por suas contribuições e deseja a ele o melhor em seus futuros empreendimentos, diz um trecho do comunicado. Nicolas esteve no Rio de Janeiro na semana passada e desempenhou um papel ativo desde o início da operação da SAF Vascaína. Ele ingressou no grupo depois de uma década trabalhando acho que é McKinsey, alguma coisa assim, e fez parte da equipe que lida com a expansão da 777 Football Group. Além disso, faz parte do conselho do Genoa na Itália. O conselho de administração da SAF do Vasco tem 7 cadeiras, 5 delas ocupadas por membros indicados pela 777, Josh Wander, que é o presidente do conselho, Andrés Blasquez, Steven Pacho, Don Drashfield e agora Nicolas Maia. As outras 2 pertencem a Jorge Salgado e a Roberto Duque Estrada, indicados pelo Vasco Associativo. O conselho tem sua reunião trimestral marcada para esta quarta-feira, com vários assuntos em pauta. Entre eles, possibilidade de um pedido formal para que o senhor Luiz Melo seja desligado do cargo. Algumas dessas informações eu até passei para vocês antes de ler a matéria, coisas que eu já até sabia, tá? Dito isso, outras informações. Primeiro, ingressos esgotados para a arquibancada do jogo Vasco e Goiás. Tem ingresso ainda, Dieguinho? Tem. Na social. Arquibancada esgotou, então São Januário vai ter um público alto. Lembrando que hoje ainda é terça-feira, tem venda de ingresso no decorrer do dia de hoje, amanhã e também no dia do jogo. Mas, possivelmente, antes aí, os ingressos da social estejam esgotados. Para o jogo do Cuiabá, que é na próxima segunda-feira, 10 mil ingressos já vendidos, tá bom? E agora vamos falar aí de mercado da bola. Primeira situação, tá confirmado, tá? Aquela primeira proposta que o Vasco fez ao Southampton, que o próprio Southampton tinha pedido para o Vasco replicar ela, foi recusada, tá? 1 milhão de euros por um ano de empréstimo, já dando uma entrada em 10%, que seriam 5 milhões ali para o Vasco comprar o jogador em definitivo, caso ele jogasse 60% das partidas do Vasco daqui até o final da temporada, e também
né, o Vasco não fosse rebaixado. Batendo as metas, o Vasco tinha que comprar o jogador. Tá? Essa primeira proposta foi recusada. O negócio melou? Não. O Vasco continua conversando com o atleta. Tá tudo certo. Vai ter que fazer uma outra proposta agora para o Southampton. Essa é a situação do Lianco. Novidade, Vinícius. O Vinícius foi emprestado ao Sheriff da Moldávia. O Sheriff, inclusive, é um clube que recentemente jogou Champions League. Se eu não me engano, na temporada passada, venceu o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu, tá? E quem tá chegando ao Vasco e também já atuou lá pela Moldávia foi o atacante Serginho. Então Vinícius está sendo emprestado ao Sheriff da Moldávia, 1 ano de empréstimo com passe fixado. O jogador de 22 anos atuou apenas 3 vezes nesta temporada e agora está acertado com o clube da Moldávia. Vai para lá, vai fazer exames médicos, sendo aprovado, tudo certo, ele vai ser anunciado como um novo reforço, tá? Matias Galarza recebeu uma sondagem aí da MLS, uma sondagem boa, mas ainda não evoluiu para a proposta. O Vasco está aí aguardando que essa proposta seja feita para poder emprestar o jogador também com passe fixado aí para a MLS. Lembrando que o Vasco hoje já tem batidos a metas de estrangeiros. O Vasco está pensando em contratar mais estrangeiros, como por exemplo aí a situação do Lanzini e a novidade que eu vou trazer para vocês agora, que é do Medel, né? Então vai em alguns jogos aí, se todo mundo estiver apto a jogar, vai ter que alguns não poder ser relacionados, porque o limite são 5 estrangeiros, tá bom? Agora vamos a uma informação do companheiro Lucas Pedrosa, né, do SBT Esporte Rio e também do canal do Pedrosa, tá? A informação do Lucas Pedrosa é a seguinte: o Vasco está negociando a contratação do chileno Gary Medel, de 35 anos. A proposta já foi feita. O volante, que também atua como zagueiro, está sem clube após deixar o Bologna da Itália. Jogou em clubes como Inter de Milão, Sevilha e Boca Juniors. A vinda dele não inviabiliza nenhuma outra contratação, já que o Vasco negocia há alguns dias com ele, tá? Eu até fiquei meio receoso quando eu vi a informação de, putz, a vinda do Medel inviabiliza a chegada do Fernando, que é um volante que eu tô aí, né, com muita expectativa dele fechar com o Vasco, é um baita de um volante, cara tricampeão aí da Liga Europa, uma vez pelo Porto e 2 vezes pelo Sevilha, jogou em, Galatasaray, Porto, Sevilha, Manchester City, então um cara que chegaria para agregar muito ao Vasco. E informação do Pedrosa que não, dá para vir os dois. E o Vasco tem jogado numa linha de 3 zagueiros agora, o Zé Gabriel tem sido esse homem por dentro, lembrando que o Medel fez uma trinca de defesa histórica lá com o Sampaoli na Universidade de Chile, time que foi bicampeão da Copa América aí, tinha Rara, Medel e me fugiu o nome do outro ali que complementava o sistema defensivo, ele fazia parte, acho que era o Isla, Harla e Medel, acho que era esses 3, Isla, Harla e Medel, acho que é isso mesmo. E o Medel é um cara que tem uma carreira muito bacana, 35 anos, faz 36 em agosto, é um cara viril, firme, jogador muito competitivo, e o companheiro Lucas Pedrosa vai trazer os motivos que levariam o Vasco ao nome desse atleta. Experiência, brigador, 2 Copas do Mundo e eleva a competitividade da equipe. A família do atleta já consultou alguns jogadores chilenos que atuam no Brasil para entender um pouco mais do país, tá? Inclusive, o mesmo empresário do Medel é empresário do Pulgar do Flamengo, do Vidal do Flamengo e também do Vargas, que joga no Atlético Mineiro, tá bom? Então é isso, galera. Essa é a informação que eu tenho para trazer para vocês aí do Medel. É um jogador que interessa ao Vasco e o negócio pode caminhar bem, tá? Eu acho que é um jogador muito interessante e se vocês derem uma observada, o Vasco mudou muito o perfil da contratação de jogadores. Muito se falava aí que o Vasco só contrata jogador jovem. Eu particularmente discordo dessa análise, eu acho que ela é uma análise errônea. Eu acho que a média do elenco do Vasco ela é baixa por causa dos jogadores que atuam no banco de reservas e os jogadores que complementam o elenco, né? O reserva do reserva. Se você for olhar, o banco do Vasco é muito jovem. Mas os jogadores que foram contratados para titular, não. São jogadores de 25, 26 anos
que é uma boa idade. A galera que o Vasco está contratando, Serginho fechado, 28. Se fechar o Lanzini, 30. Fechando também o Fernando, 34. Fechando o Medel, 35. Fechando o Maicon, 34. O Vasco vai trazer alguns jogadores, né? São 4 ou 5 jogadores de uma idade mais elevada para dar uma encorpada no grupo. O Fernando, apesar de 34 para 35, tá jogando em alto nível aí no Sevilha, acabou de ser campeão titular e capitão do time na Liga Europa. O ponto não é esse, não é o cara tá com 35 e puxando a cachorrinha, não é esse o aspecto, tá? O Medel, baita de um jogador, confesso que eu não sei como ele encontra-se nesse exato momento. Tava jogando numa liga competitiva, que é a liga italiana, mas eu confesso que eu não vim observando o jogador atuando. Já o Fernando é uma outra situação. Tá? O Lanzini precisa nem falar, Premier League, 30 anos de idade, Serginho era titular no Giresunspor da Turquia. Enfim, o perfil das contratações mudaram e o Vasco quer dar uma encorpada, quer trazer experiência e jogadores cascudos para segurar esse rojão nesse momento que o Vasco precisa agora dar uma guinada, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de que volta Vasco, tamo junto, valeu!